Bem-vindos ao Confissões do Reddit para mais uma rodada eletrizante de confissões. Continue deixando seu feedback, comentários e até relatos adicionais. Obrigado pelo apoio a este projeto. Inscreva-se nesse canal se você ainda não o fez, curta e compartilhe este vídeo. Vamos lá! Confissão 1. Esposa do Redditor obriga ele a abrir o relacionamento e não acaba bem para ela. Longo. O comportamento insano da minha esposa e como isso nos mudou. Olá a todos, nunca pensei que chegaria a este ponto, ao ponto de pedir orientação a estranhos na internet, mas aqui estamos. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8, nos conhecemos na faculdade e fomos os primeiros e únicos um do outro. Sinceramente, pensei que tínhamos um relacionamento único e lindo por causa disso, mas parece que era só eu. Há algum tempo minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No começo ela achou difícil se encaixar porque sempre foi reservada, mas depois de meu incentivo ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas solteiras, divorciadas ou namorando, mas não casado. No começo fiquei feliz por ela ter feito amigos, mas depois ela começou a sair para beber, festejar ou qualquer outra coisa que seus amigos tivessem planejado. Fiquei preocupado com a mudança de comportamento dela e tentei conversar com ela sobre isso, mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nosso relacionamento no quarto. Minha esposa não era do tipo que iniciava a intimidade, mas com ela continuando saindo, ela estava muito cansada ou não estava de bom humor. Em algum momento, sua empresa conseguiu um novo gerente por quem minha esposa e seus amigos gostaram. Ela começou a mencioná-lo de passagem, mas chegou a um ponto em que apontou como ele lidava com certos problemas que não pareciam estar relacionados ao trabalho. Eu a questionei sobre sua admiração por esse homem e ela ignorou minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu me arrependia de não ter mais experiência com mulheres, ao que eu disse não, porque ela é tudo o que eu sempre precisei. Jurei que por um momento pensei ter visto um lampejo de tristeza em seus olhos, mas ela rapidamente mudou de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma forma de apimentar nosso casamento. Fiquei surpreso porque minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa e nem tão liberal sexualmente, para ser honesto. A princípio recusei e questionei se isso tinha alguma coisa a ver com o novo gerente, ao que ela negou, mas disse que se sentia perdida, mas ao mesmo tempo não queria me perder, então essa era uma opção mais segura. Eu avisei que ela estava brincando com fogo e então concordei com relutância e ingenuidade. Então, estabelecemos algumas regras principalmente para não dormir com outra pessoa em nossa casa. Então por um ano eu e minha esposa saem em encontros, tem uma noite só, como se eu não tivesse previsto isso, de alguma forma, está em algum tipo de relacionamento com esse gerente. Eu, por outro lado, tive alguns encontros, mas nenhum caso de uma noite porque, estranhamente, parecia errado para mim. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas realmente não mudaria seu comportamento. Em algum momento eu senti o amor que tinha por ela, aquela inocência pura e especial do casamento. Se foi isso, estava me matando por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que migrou da Coreia do Sul. A conversa foi fácil, ela tinha uma covinha rápida e um sorriso que fazia a pessoa esquecer de si mesma. É claro que isso levou a mais encontros até que fossemos íntimos. Honestamente nunca fiz sexo como fiz com essa mulher, nunca imaginei que uma mulher pudesse ser tão generosa e fazer alguém se sentir tão desejável. No começo minha esposa achou fofo, mas com o passar dos meses ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu prontamente apontei que isso era ideia dela e até ela estava em um relacionamento com o gerente que me preocupava. Ela ficou em silêncio, parecia que queria dizer alguma coisa, mas segurou a língua. Ela começou a chegar em casa mais cedo para me surpreender com o jantar e deixar a casa ainda mais limpa, então começou a vir ao meu local de trabalho para deixar o almoço e começou a iniciar a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela ter aberto nosso casamento, ou que também sou culpado por concordar, tudo isso teria me feito pular de alegria. Eu mal cedi às suas tentativas de intimidade e quando fiz foi simplesmente para acabar logo com isso. Algo em mim em relação à minha esposa morreu e pude ver que ela também sentia isso. Eu pergunto o que provocou essa mudança nela, o que foi diferente. A resposta que obtive foi que ela quer me mostrar que me ama e está feliz comigo. Eu nunca tive a intenção de fazer isso, mas comecei a rir. Perguntei sobre seu pequeno grupo de amigos, seu amante empresário ou seus casos de uma noite. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte chego em casa e a encontro esperando por mim. Ela me disse que quer encerrar o casamento, que toda essa experiência foi um erro horrível, que se arrepende de tudo e quer que nós sejamos novamente o foco do nosso relacionamento. Eu disse a ela para ser honesta comigo e me dizer o que inspirou tudo isso em primeiro lugar e você não sabe, foi o grupo de amigos dela que plantou a ideia por causa de suas inúmeras façanhas sexuais e quando o seu empresário apareceu, eu surpreendentemente, apoiei esse estilo de vida e encorajei minha esposa a viver livre.
Aparentemente, evoluiu para um caso emocional, mas só se tornou físico quando o casamento começou. Oh uau, isso torna tudo melhor. Ela descreveu como estar bêbada ao volante de um carro em alta velocidade. Foi emocionante e inebriante, mas o preço que dessa decisão tornou-se demais para ela suportar. Ela vê agora que nunca precisou de comparação, que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial, mas agora ela sente que assassinou nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca mais pudesse vê-la como minha esposa novamente e isso a fez desabar na minha frente. Eu simplesmente a segurei em silêncio enquanto ela chorava até que ela adormecesse em meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou o contato com todos os seus amigos e seu empresário e até me disse que está disposta a passar o resto da vida me compensando e trabalhar até os ossos para ser vista como uma esposa por mim. Mas não cortei contato com minha amante. Francamente, minha amante me faz sentir como um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo e minha esposa não o fizesse há algum tempo. A verdade é que não sei o que fazer nesta situação. Eu adoraria ter de volta aquele sentimento especial, se possível, mas minha amante basicamente me salvou quando eu estava no meu nível mais baixo. Por favor, me ajude. Esqueci de acrescentar que teremos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial em algumas horas, não tenho certeza de como será. Comentários relevantes. Sobre um comentário. Uau, não esperava tal resposta, muito obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Publicarei uma atualização sobre nossa sessão de terapia porque, francamente, isso por si só precisa dela no comércio, mas responderei a algumas perguntas. Minha amante não é casada, mas sim do casamento aberto. 2. Minha intenção para este casamento ainda não está clara, principalmente porque sinto que amo minha esposa tanto quanto não posso confiar nela, mas ao mesmo tempo me sinto incapaz de realmente deixar ir por causa de nossos anos juntos e a razão pela qual concordei em aconselhamento sessões foi descobrir se eu poderia chegar a uma solução sem sair do trem indeciso. 3. Eu não exigi o telefone dela no início porque não queria ver uma imagem real da minha esposa com outra cara, as imagens mentais e os filmes já eram ruins o suficiente, mas ver a imagem real ou o que quer que fosse, teria me destruído mais do que já estou. Esqueci de mencionar que esta manhã, quando saí do banho, vi-me segurando meu telefone tremendo silenciosamente enquanto ela lia uma mensagem que recebi, apenas peguei dela e não disse nada. A mensagem era da minha amante que dizia: "Bom dia lindo, dormi com a sua camiseta por último porque sinto falta de ir para a cama e acordar nos seus braços, sinto falta de cumprimentar o novo dia com um beijo seu." Acho que isso atrapalhou um pouco minha esposa, porque ela basicamente me seguiu nas últimas 2 horas, mesmo quando eu saí para correr, ela nunca correu comigo, nem uma única vez durante todo o nosso relacionamento. Sobre minha amante. Eu a conheci em uma noite quando minha esposa estava em um de seus encontros, eu estava vindo de uma livraria aonde passava a maior parte das minhas noites quando todo esse fiasco começou, ela, a minha amante. Estava sendo seguida por um certo homem corpulento gritando com ela e quando vi agarrar seu braço e virá-la violentamente eu inconscientemente intervi. Prático judô, mas não é nada espetacular, com isso consegui contê-lo e desloquei o pulso sem querer. Acontece que ela fez com que ele fosse demitido por assédio sexual e ele não aceitou muito bem. Depois ela insistiu em me pagar um café como forma de agradecimento, com o que concordei. Quanto à reação dela ao casamento aberto foi inicialmente de hesitação, ela foi inflexível em não ser uma destruidora de lares, mas depois que ela aprendeu comigo toda a extensão das ações de minha esposa, ela basicamente jogou a cautela ao vento. Outro reditor respondeu. Eu o vi agarrar o braço dela e virá-la violentamente. Eu inconscientemente entro. Op, você tem 2 opções de histórias para contar para seus netos. Ou eu salvei sua avó de um canalha e ela caiu em meus braços, ou sua avó uma vez tirou um ano de folga para experimentar um monte de caras e eu, enxugando as lágrimas, estava totalmente bem com isso. Escolha. Atualização 1. O comportamento insano de minha esposa e como isso nos mudou, atualizei nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial. A terapeuta parecia simpática e experiente, ela parecia imparcial e realmente ansiosa para ajudar. Embora tenha sido nossa primeira sessão, minha esposa aproveitou a oportunidade para expor tudo, ao que parece. Ela confessou que esse grupo de amigos a fez pensar se ela havia perdido a chance por estar comprometida com o primeiro namorado e não ter outras experiências, que nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas mulheres entre aspas supostamente incríveis tiveram. Lembre-se de algumas das quais são divorciadas, mas nenhuma é casada. O terapeuta destacou que isso pode ser e muitas vezes é prejudicial para o casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa pareceu concordar e acrescentou que depois que o novo gerente começou a abordá-la, alguns desses amigos a encorajaram a entre aspas, ver até onde isso vai, que esta era uma chance para ela explorar ou descobrir a si mesma.
Ela obviamente se sentiu culpada, é o que ela diz, então nunca fez nada físico até que um dos divorciados sugeriu um casamento aberto como uma brecha e disse a ela que alguns casais ficam mais fortes por causa disso. Então, depois de lamentavelmente, de novo, é o que ela diz, me convencer a abrir o casamento, sua suposta aventura começou. Era inebriante e ofuscante, mas carecia de substância real, não do tipo que construímos ao longo dos anos e ela começou a questionar as razões para fazer isso. Ela disse que podia ver a dor em meus olhos, mas disse a si mesma que isso era uma aventura, ela disse que nunca se perdoaria por isso, ela teria a chance de ter uma experiência incrível, então a gravidade de tudo nunca desapareceria até que ela percebesse uma mudança em mim. No começo ela presumiu que, porque eu saía para namorar, eu gradualmente aceitaria a situação dela e ficaria bem com isso, mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma aparição constante em minha aventura. Aparentemente comecei a sorrir novamente sem motivo e meus olhos brilhavam quando recebia uma mensagem de texto ou quando saía alegremente da sala para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um aperto no estômago e começou a ter mini ataques de pânico sem motivo. Ela pediu conselhos aos amigos novamente, mas eles disseram que era uma reação normal para mim durante a aventura, mas quando o mesmo divorciado que sugeriu isso em primeiro lugar disse parece que o amante dele o faz feliz, é quando a realidade de tudo isso finalmente ocorreu a ela e a possibilidade muito real de que outra mulher e não sua esposa lhe desse alegria quase a fez desmaiar. Ela percebeu o quão ridículo tudo isso era e implorou que ajudassem a me reconquistar, mas eles apenas disseram a ela que se ela não conseguia lidar com isso, porque ela abriu seu casamento em primeiro lugar. Ela sabia naquele momento que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça ao nosso casamento e à vida que construímos, por isso ela tem a missão de reconquistar por qualquer meio necessário. Eu, por outro lado, não compartilhei muito, mas informei o conselheiro sobre a situação do meu lado com minha amante ainda na foto, para a qual a conselheira disse que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda na foto e sugeriu marcamos outra consulta depois de amanhã. A conselheira disse que era incomum alguém ficar com o primeiro por tanto tempo e deu a impressão de que qualquer tempestade pode ser superada. Eu suspeito fortemente que ela queira que sejamos uma de suas histórias de sucesso. Achei melhor dar uma atualização completa. Comentários relevantes. Bem, como eu disse, minha amante me faz sentir como um homem, o que é maldade. Quando tenho um dia difícil, não sou recebido por uma indiferença fria, mas por um abraço caloroso e um ouvido atento. Quando minhas inseguranças aumentam, ela me incentiva a dizer que nada está fora do meu alcance, mais do que qualquer coisa, a isso pode parecer sexista, então peço desculpas, ela me dá espaço para ser o homem no relacionamento. O que quero dizer é que minha amante acredita que as mulheres foram feitas para fazer coisas que os homens não podem fazer, mais uma vez, acho que isso tem algo a ver com a cultura dela. Ela acredita que os homens não são tão carinhosos ou compassivos quanto as mulheres, portanto, em sua opinião, um coração gentil pode acalmar um vulcão furioso, um provérbio ou ditado coreano ou algo assim. Ela acredita que deveria governar o quarto e torná-lo emocionante, mas nunca me menosprezar ou invadir meu espaço em outras áreas. Ela acredita que os homens têm muito menos necessidades do que as mulheres, então, uma vez atendidas, o homem basicamente mataria o dragão pela mulher. Agora devo acrescentar que ela acredita na igualdade de remuneração e no respeito mútuo, mas não nos extremos a que as pessoas parecem chegar hoje em dia. Como eu disse, pode parecer sexista, mas acho que isso tem muito a ver com a cultura dela. Resposta de outro reditor. Ok, op, hora de um tapa. Tenha paciência comigo. Como eu disse, meu amante me faz sentir como um homem. Presumo que você esteja no oeste. No Ocidente, há uma porcentagem muito pequena de mulheres que ficarão felizes em fazer isso por você. Consegui encontrar uma depois de anos lidando com outro tipo, então sei do que estou falando. Você está falando de 1% das mulheres altamente procuradas e conseguiu uma. Agora, vamos falar um pouco sobre sua esposa. Ela era uma mulher que tinha tudo o que queria na vida. Mas, no final das contas, ela deixou que alguém de fora lhe dissesse: aqui estão todos os motivos pelos quais você deveria colocar a pessoa que é apaixonada por você, a sua única, na prateleira e abrir todos o relacionamento para um cara que não poderia dar a mínima ponto sobre você, mas definitivamente quer ficar. Parece o que você está fazendo com sua esposa e amante agora mesmo. Você está determinado a ser como sua esposa? Você vai pegar uma garota que só tem olhos para você e deixá-la secar porque você tem alguma ideia em sua imaginação a quem sua esposa costumava ser e sua história, e vai trocar uma garota amorosa por alguém que é casada com você, deve marcar a caixa. Casou-se entre casos? Se você está determinado a ser como sua esposa, fique com ela. Aqui está o aviso, sua esposa só quer você agora porque você parece uma pegadinha porque outra garota quer roubar você. Isso não vai durar depois da sua queda, garota da Coreia. Você estará de volta à estaca zero.
E quando isso acontecer, você terá perdido sua esposa e sua garota coreana, porque uma mulher que faz um homem se sentir como um homem é muito procurada, e então você estará de volta aqui em um ano postando a droga. A atualização 2. O comportamento insano da minha esposa e como isso nos mudou, em atualização 2, a segunda sessão e as coisas perturbadoras que aprendi. Ainda não descobri como vincular as postagens e um muito obrigado a todos que entraram em contato. Peço desculpas por não poder responder a cada um de vocês, seja na caixa de entrada ou na postagem. De qualquer forma, aqui está a atualização até agora. Mais uma vez obrigado a todos pelo vosso apoio. Foi literalmente um episódio de Jerry Springer. Desde então, mudei-me para um apartamento de propriedade do meu irmão por um preço ridiculamente barato. Ele possui propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas recusei. Apenas um pouco do que descobri sobre o comportamento da minha esposa e algumas coisas perturbadoras sobre o seu gerente. Durante nossa segunda sessão de aconselhamento, fiz algumas das perguntas que alguns editores fizeram. 1. Se ela tivesse certeza de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela olhou para o chão e me implorou para não fazê-la dizer isso. Ela disse que se ela dissesse isso nos destruiria, mas depois de alguns empurrões ela compartilhou que não era físico, mas eles se tocaram um na frente do outro. Esse idiota a convenceu de que, como não era físico, a mais ou menos, não era tecnicamente uma traição e que eles estavam simplesmente curtindo toda a beleza um do outro. Fiquei absolutamente chocado com isso e ela começou a tremer e hiperventilar, ranho até começou a escorrer de suas narinas enquanto ela chorava e se desculpava comigo. Nesse momento até a conselheira ficou surpresa e ficou com um olhar de descrença. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas dizendo o quanto ela estava arrependida. 2. Perguntei então a ela o que realmente mudou sua visão sobre ele. Ela disse que depois que começou a se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Então, uma noite, quando ela estava saindo de uma reunião, ela passou pelo escritório dele e ouviu falar sobre ela com outro colega do sexo masculino. Ele disse que ficou surpreso com quão fácil foi conquistá-la e como ela é a prova viva de que não se pode confiar nos calados. Quando o colega perguntou se ele realmente gostava dela, sua resposta foi que ela era uma distração agradável e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar com sua noiva. Ele ainda acrescentou que isso era simplesmente para tirar isso de seu sistema, porque a única mulher que o entendeu foi sua noiva e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou como se sentia mal por mim, mas se você cochilar, você perde. Minha esposa, ao perceber que ela não era nada mais do que um pedaço de carne para esse homem, somado ao fato de que ela me traiu por uma emoção barata, na verdade a tornou SUS naquele momento. Ela disse que saiu do local de trabalho e vomitou no estacionamento, acrescentou também que seus primeiros pensamentos foram o que eu fiz, e, meu nome, por favor me perdoe, sinto muito. 3. Perguntei então se ela o amava e quando foi que deixou de me amar. Ela me olhou nos olhos através das lágrimas e disse que nunca deixou de me amar, o que honestamente torna tudo pior, e que ele era apenas algo diferente. Ela pensou que era amor, mas agora percebe o quão tolo isso era. Ela apertou meu braço com uma força surpreendente e disse que sabe que errou, mas sente falta de nós e da conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu que nos afastássemos e começássemos um novo só nós dois, assim como era para ser. Eu então disse a ela que não seria justo com minha amante e que preciso de um tempo longe dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso com essas palavras. Ela começou a soluçar mais e a dizer coisas incoerentes. Ela me segurou como se eu fosse desaparecer, e reservou um tempo para eu e o conselheiro acalmá-la. A conselheira conseguiu convencê-la de que talvez um tempo separados pudesse nos ajudar a curar. Agora eu gostaria de poder encerrar a atualização apenas com isso, mas quando chegamos em casa comecei a fazer as malas. Minha esposa recebeu uma videochamada de seu laptop, era uma de suas ex-amigas chorando. Acontece que depois que minha esposa pediu demissão, essa amiga e o gerente começaram um caso, mas aparentemente ela teve um susto de gravidez que o fez basicamente se transformar no Dr. Jekyll. Para piorar a situação, ela tinha um namorado em quem aparentemente podia ver um futuro com ele e a única razão pela qual ela teve um caso foi porque estava curiosa com a experiência. Engraçado como isso parece ser uma tendência. O namorado dela descobriu porque descobriu um e-mail entre os dois discutindo a possível gravidez, mas o gerente basicamente acusou de ter forçado a gravidez. É claro que ele a deixou e a razão pela qual ela fez contato foi porque ela tinha a impressão de que minha esposa conseguiu salvar nosso casamento e estava procurando conselhos desesperadamente. Acabei de me virar e sair e estou no apartamento desde então. Mais uma vez, obrigado a todos por seus pensamentos e conselhos úteis. Atualização final 3. O comportamento insano da minha esposa e como isso nos mudou. Na atualização 3, algumas coisas que aconteceram até agora e minha decisão de seguir em frente.
Em primeiro lugar, obrigado a todos que dedicaram um tempo para entrar em contato e compartilhar conselhos úteis, sua própria história de vida semelhante ou apenas oferecer um ouvido para eu reclamar, isso realmente significa muito. Bem, muita coisa aconteceu. A ex-amiga que teve o susto da gravidez estava realmente grávida, mas o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso fez com que ela perdesse o bebê, ela basicamente ficou balística e virou terra arrasada para o gerente. Ela o expôs a toda a alta administração e a seu noivo. Acontece que encontrei a noiva dele no Facebook, eu estava curioso, e essa mulher é basicamente a garota propaganda da garota bonita de cidade pequena, com base em seu perfil ela é uma professora com necessidades especiais que é caseira e muito voltada para a família. Meu primeiro pensamento foi que diabos ele está fazendo brincando com outras mulheres quando ele a pegou em casa. Honestamente, por que homens como ele acabam com mulheres como ela é um dos maiores mistérios da vida. A ex-amiga realmente entrou em contato comigo, ela queria minha versão dos acontecimentos porque estava coletando provas contra ele, mas queria fazer isso pessoalmente, ela já fez o teste de cobiça e eu também, e eu concordei. Desde o momento em que vi seu rosto eu sabia que ela estava quebrada, as olheiras sob seus olhos e sua íris vermelha mostravam claramente que ela não dormia e estava assombrada por seus próprios pensamentos. Ela me agradeceu por concordar em conhecê-la e imediatamente se desculpou por seu papel na aventura de minha esposa. Acontece que ela e minha esposa conversaram novamente e foi quando ela soube que eu havia me mudado. Ela não culpou a mudança e queria assumir a responsabilidade, por isso queria me encontrar pessoalmente. Agradeci por seus esforços, mas perguntei por que ela iria tão longe. Ela disse que perder um filho e o amor de sua vida mudou quem ela era profundamente. Ela disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo e que mal consegue dormir porque tudo o que ela vê é o rosto de seu ex no dia em que ele o encontrou fora. Esta mulher claramente se odiava e este encontro poderia ter sido uma forma de punição para ela. Ela me disse que, como confraternizar entre colegas de trabalho é uma violação de conduta e mais ainda porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente colocado na lista negra dessa área como um todo, mas o mesmo talvez seja verdade para ela também e ela aceitou. Ela saiu depois de ouvir minha versão da história e pediu desculpas novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do lugar antigo, então escolhi um momento em que pensei que minha esposa não estava em casa. Infelizmente ela estava lá, mas o que me surpreendeu é que ela também tinha a maioria das fotos do nosso casamento na mesa de centro. Outros e ela estava olhando para elas. Quando ela me notou, pude vê-la chorando, ela tentou me abraçar, mas eu gentilmente a empurrei para o lado. Ela tentou me oferecer o almoço, mas eu disse que não estava com fome e que não demoraria, só precisava de algumas coisas. Antes que eu pudesse prosseguir, ela disse que tinha algo para me mostrar, pegou seu telefone e me mostrou uma mensagem que recebeu há 2 dias de seu ex-empresário, que a repreendeu. Era de um novo número, já que ela bloqueou o antigo, aparentemente minha esposa ajudou seu ex-amigo a expô-lo a todas as partes relevantes e ele estava furioso. Ela disse que teve a ideia de mulher idiota e construtores de casamento, ela pensou que ao expor o segredo ela estava removendo seu poder, além de dar a nós uma chance de lutar. Eu disse a ela que estava feliz por ela ter tido a coragem de fazer isso, mas isso não muda nada entre nós. Também a informei que interromperei o aconselhamento matrimonial, mas em vez disso farei aconselhamento individual. Isso a fez soluçar baixinho e ela disse que entendia. Eu sei que devo sentir euforia pelas ações tomadas ou raiva porque demorou tanto, mas me sinto entorpecido em relação a ela, isso não é normal, por isso quero abordar isso em aconselhamento individual e não em aconselhamento matrimonial. Também consultei um advogado de divórcio por recomendação do meu irmão, só por segurança. No momento, não estou realmente disposto a lutar por esse casamento e parece que minha esposa pode sentir isso. Antes de eu sair ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei ela gritou e perguntou o que minha amante faz por mim e ela não faz, o que ela me dá que ela não pode, ela em uma voz tão alta que tenho certeza que os vizinhos ouviram dizer que o que quer que eu quisesse, ela faria. Eu balancei minha cabeça e disse que se ela ainda não sabia depois de tudo o que aconteceu, então estava claro para onde nosso casamento estava indo e para onde foi. É aqui que estou, pelo menos por enquanto e mais uma vez obrigado a todos pela ajuda. Confissão 2. Minha vingança, a esposa de Ópio traiu com seu melhor amigo e ele se vingou. Concluído. Chiad e Sara são como uma família para mim e minha esposa há vários anos, praticamente desde que nos mudamos para o outro lado da rua deles. Nós 4 éramos extremamente unidos. Nossos filhos têm a mesma idade deles e são todos bons amigos. Éramos uma grande unidade familiar. Jantávamos juntos algumas vezes por semana. Saímos de férias juntos. Eu realmente vi o Chiad como um irmão, e minha esposa e Sara também eram muito próximas. 5 meses atrás, fui completamente pego de surpresa pela descoberta de um caso entre minha esposa e o Chiad.
Minha esposa deixou seu e-mail aberto em nosso computador, e eu vi um e-mail dela para seu terapeuta de longa data dizendo que Chiad se juntaria a ela em uma próxima sessão de novo. O que é isso? Minha mente começou a disparar. Por que droga o cara iria às sessões de terapia sem o meu conhecimento? Fiz uma pesquisa e encontrei alguns outros e-mails enviados para a terapeuta, provando que Chiad estava participando de sessões com ela há cerca de 6 semanas. Verifiquei nossa conta de celular e descobri que, desde o final do verão, eles trocavam centenas de mensagens de texto todos os dias, chegando a quase 500 por dia nos feriados. Falando em feriados, minha esposa e eu recebemos nossas famílias, pais, irmãos, etc., para o jantar de ação de graças e de Natal, e Chiad e Sarah se juntaram a nós para jantar ou depois do jantar em ambos os feriados. Registros de texto mostraram que durante todo o tempo em que eles estiveram em nossa casa comemorando com nossas famílias, minha esposa e o Chiad trocaram mensagens de texto do outro lado da sala. Eles faziam isso praticamente toda vez que nós 4 saíamos, durante meses. E, você sabe, o dia todo, todos os dias, em geral. Mas o que mais me incomoda é que eles estavam fazendo isso comigo e com Sarah ali mesmo. Confrontei minha esposa com as evidências e ela admitiu que sim, ela e o Chiad haviam se apaixonado. Aconteceu. Não sei como. Mas eu o amo e simplesmente não sinto mais nada por você, me desculpe. Eles fizeram uma viagem juntos ao distrito escolar, algo aconteceu no quarto de hotel dela e as coisas mudaram rapidamente a partir daí. Ela explicou, enquanto eu estava deitado de bruços no sofá, incapaz de olhar para ela, que eles já haviam feito planos de se mudar e se divorciar de mim e de Sarah, e embora eles não planejassem morar juntos imediatamente por causa dos filhos, eles provavelmente fariam isso eventualmente. As reuniões com o terapeuta supostamente tinham um propósito principal de encontrar uma maneira de contar isso a mim e a Sarah da maneira mais gentil possível, porque eles estavam muito preocupados com nosso bem-estar. Sarah e eu temos quase certeza de que eles não planejavam nos contar sobre o caso, e simplesmente iriam descobrir seus sentimentos um pelo outro vários meses depois que eles pensassem em alguma outra coisa. Razão para nos divorciarmos de nós dois. Minha esposa se mudou há 2 meses. Eu estava, e ainda estou, totalmente destruído. Eu choro todos os dias. Chorei escrevendo os primeiros parágrafos desta história agora há pouco. Eu me preocupo sem parar com o impacto em nossos filhos. Mas também não sou exatamente uma violeta encolhida quando sinto que fui injustiçado. E neste caso eu fui, objetivamente, muito injustiçado. Então, alguns anos atrás, Chiad concorreu a uma vaga no Conselho de Educação como um azarão extremo. Eu o ajudei com seus materiais de campanha e preparação para o debate, e minha esposa, uma conhecida funcionária do distrito escolar, observação isso se tornará importante mais tarde, ela divulgou a notícia da melhor maneira que pôde. Para nossa surpresa, ele realmente venceu por apenas algumas dezenas de votos. Estar no conselho tornou-se o centro do mundo do Chiad. Ele se juntou a todos os comitês que pôde. Isso se tornou a base de seu caso com minha esposa, já que eles iam constantemente a eventos escolares e reuniões à noite e nos fins de semana. Assim que descobri o caso, os meus pensamentos rapidamente se voltaram para a vingança, e ocorreu-me que um caso extraconjugal entre um membro do Conselho de Educação e um funcionário do distrito escolar era, no mínimo, má política e possivelmente violava a política do distrito. Para piorar ainda mais as coisas para eles, minha esposa estava concorrendo a um cargo administrativo aberto, e todos sabiam que ela tinha mais ou menos garantido o emprego e o grande aumento salarial que o acompanhava. Ela havia acabado de concluir o mestrado em administração escolar, a pedido do diretor e do superintendente, para que pudesse ser promovida a esse cargo específico. Eu tinha muitas evidências do caso, textos de ambos admitindo isso, registros de texto mostrando que eles estavam trocando mensagens de texto centenas de vezes por dia, e-mails para o terapeuta, etc. Conselho e o superintendente, mas senti que eu, como cônjuge enlutado e traído, poderia não ser visto como uma fonte confiável. Então, em vez disso, inventei um amigo furioso fictício que planejava comparecer à próxima reunião do conselho e envergonhar publicamente os dois pelo caso. Eu disse à minha esposa que tentei acalmar essa pessoa, mas não podia garantir que ela não apareceria e a humilharia publicamente. Como eu esperava, isso levou Chiad a concluir que a única opção era admitir preventivamente o caso ao conselho. O superintendente posteriormente recomendou que Chiad renunciasse, o que ele fez. Sarah disse que ele ficou totalmente humilhado e arrasado, e mal saiu da cama alguns dias depois. Assim que a notícia do caso e a renúncia de Chiad começaram a se espalhar, o superintendente, um amigo de longa data de minha esposa e de Chiad, contatou minha esposa e, entre lágrimas,
Informou Ad que não era mais politicamente apropriado que ela fosse promovida a um cargo administrativo dentro do distrito. A posição que lhe estava prevista foi posteriormente preenchida por um candidato externo. Isto gerou ondas de confusão e boatos por todo o distrito, pois era bem sabido que minha esposa estava conseguindo um emprego. Um dia depois de ela ter sido informada de que não conseguiria promoção, minha esposa e eu, apesar de nosso casamento desmoronar, levamos nosso filho para tomar café juntos no aniversário dele, e um pai passou em nossa mesa para parabenizá-la por seu novo papel. Ela agradeceu e depois pediu licença para ir chorar um pouco no banheiro. Deixei a poeira baixar por algumas semanas e então, pouco antes de minha esposa se mudar, contei a eles meu segredinho. Nunca houve um amigo furioso ameaçando expô-los em primeiro lugar. Apenas eu. A notícia de tudo isso se espalhou pela nossa pequena cidade, onde Chiad cresceu e onde minha esposa trabalha há quase 20 anos. Minha esposa se recusa a falar comigo sobre como as coisas estão no trabalho agora, mas ouvi de algumas pessoas que conheço no distrito que sua reputação, antes imaculada, sofreu um grande golpe. Chiad, anteriormente uma presença social gregária em nosso bairro e em eventos e pubs da cidade, passou completamente à clandestinidade e mal sai para cortar a grama. Ele vai se mudar em breve, para uma casinha de M, que é tudo que ele pode pagar devido a toda a pensão alimentícia que terá que pagar a esposa. Minha esposa e o idiota afirmam que planejam tentar fazer as coisas funcionarem juntos, apesar de toda a humilhação pública. Desejo-lhes muita sorte com isso. Tenho certeza que será muito divertido mostrar a cara deles juntos na cidade. Respostas para algumas perguntas comuns nos comentários. Você e Sarah estão namorando agora? Não. Somos amigos. Temos sido extremamente importantes um para o outro desde que tudo isso começou e certamente nos aproximamos muito, mas não da maneira que todos pensam. Tudo isso seria muito mais difícil de lidar se eu não tivesse ela em quem me apoiar, e ela disse que sente o mesmo por mim, afinal, estamos passando exatamente pela mesma situação com os mesmos jogadores. O idiota ainda não se mudou. Assim que isso acontecer, planejamos voltar a reunir as crianças com mais frequência, como costumavam fazer. Nunca mais será o mesmo, é claro. Ela já vem com as crianças de vez em quando, mas é difícil com a presença constante do Chi. Red do outro lado da rua. Sua vingança não machucou as duas crianças? Na verdade, o idiota tem um trabalho diurno. O conselho de educação era seu hobby e sua paixão, mas isso não afetou em nada sua renda. E minha esposa recebeu a garantia de que, se quiser exercer um cargo administrativo em outro distrito, receberá cartas de recomendação elogiosas de seu superintendente e diretor. Isso significará desistir de muitas relações de trabalho no processo, mas dado o impacto que sua reputação sofreu, acho que ela dará esse salto mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, não mudar para um cargo administrativo significa que ela ainda terá os verões de folga com as crianças. Por que você a chama de sua esposa em vez de sua ex-esposa? Estamos trabalhando na mediação do divórcio, mas ainda não é definitivo. Será em breve. Por que você não percebeu todas as mensagens de texto que sua esposa estava enviando? Bem, eu fiz. Isso estava realmente começando a me irritar. Foi excessivo. Ela tem um grande círculo social e tende a enviar muitas mensagens de texto de qualquer maneira, mas isso estava realmente exagerando, a ponto de ela ignorar completamente a mim e as crianças. A certa altura, em novembro, pedi a ela que concordasse com a regra de proibido telefones na mesa de jantar, com a qual ela concordou com relutância, mas depois fazia beicinho durante o jantar e, eventualmente, ela simplesmente começou a usar o telefone durante o jantar novamente. Tudo isso dito, eu estava cego. Não só as mensagens de texto estavam ficando estranhas, mas o relacionamento dela com o Chiad estava começando a me deixar desconfortável. Sarah também percebeu e concordou. Nós os confrontamos algumas vezes sobre isso diretamente e os dois juraram que era apenas assunto de escola que eles estavam falando, que não havia mais nada acontecendo. E por alguma razão, acreditamos neles, provavelmente porque a mente tende a se recusar a ver coisas que não quer ver. A propósito, obrigado por todo o apoio nos comentários. Não consegui responder a todos, mas li todos e agradeço, até mesmo o feedback brutalmente honesto de pessoas que acham que fiz a coisa errada. Postar isso e ler todas as respostas me apresentou perspectivas que eu não havia considerado sobre tudo isso e me lembrou, acima de tudo, que a angústia com a qual estou lidando é bastante normal, dada a situação pela qual estou passando. Tive um fim de semana muito bom no Memorial Day, embora sentisse falta da minha esposa e pensasse muito sobre as coisas que provavelmente faríamos como família. Vou levar meus filhos para acampar no próximo fim de semana e ter algo assim para esperar e planejar me faz sentir muito bem hoje. A atualização.
tenho recebido um número surpreendente de pedidos para postar uma atualização desta história. Acho que explodiu um pouco no TikTok, que não uso. Onde começar? Foram alguns anos bizarros, especialmente com a cobiça incluída na mistura, que, de alguma forma, ainda nunca peguei, apesar de meus filhos pegarem 2 vezes cada, felizmente, apenas casos leves. Bem, na época em que postei a história original, eu estava obviamente em ruínas. Na verdade, as coisas ficaram significativamente mais sombrias por um tempo depois disso. Minha ex decidiu começar a trazer o Chiad para perto de nossos filhos apenas alguns meses depois que ela se mudou, o que foi muito difícil para mim lidar. Eu nunca tinha lidado com uma depressão grave antes, mas as coisas ficaram tão ruins que meu médico mais ou menos me forçou a começar a tomar um antidepressivo porque admiti para ele que estava pensando em sumir com bastante frequência. Acho que é aqui que devo mencionar, alerta de gatilho para o restante deste parágrafo. Eu tinha um plano muito específico e tudo o que precisava para fazê-lo. A única coisa que me deu algum tipo de alívio foi dizer a mim mesmo que, se a vida ficasse mais insuportável, eu teria uma saída. Então sim. A situação ficou ruim. Mas ainda estou aqui, felizmente, não penso mais nessa opção. Relutantemente, decidi mergulhar no mundo do namoro online. Depois de uma série de coisas de curto prazo que não deram certo, eu realmente me conectei com alguém, para minha surpresa. Estaremos juntos por 2 anos no próximo mês. Ela é absolutamente incrível. Não moramos juntos e, por enquanto, ambos estamos bem em nos ver algumas vezes por semana. Eu adoraria vê-la mais? Sim. Estou pronto para morar com alguém de novo e virar Brad Boom com nossos respectivos filhos? Eu não tenho certeza. Por enquanto, nos divertimos muito juntos e isso é mais do que suficiente para mim. No que diz respeito às coisas entre meu ex e o Chiad, eles ainda estão juntos, mas parece haver problemas no paraíso porque meus filhos relatam que quase nunca mais o veem. Meus filhos não gostam nada dele e apenas o evitam quando ele está por perto, de acordo com meu filho mais velho. Quando tudo isso começou, ela parecia confiante de que eles iriam morar juntos em breve, mas ainda não moram, e até onde eu sei, não há planos em andamento para isso. Eles compraram um barco juntos, o que por algum motivo achei hilário. Parece a coisa clássica de um casal apaixonado. Sarah demorou muito para aceitar que seu casamento realmente havia acabado, mas quando fez, ela realmente fez um trabalho admirável ao seguir em frente. Ela se envolveu em projetos de reforma da casa, continua sendo a mesma mãe incrível que sempre foi e está em um relacionamento do tipo casual, que é tudo o que ela quer agora, com um cara legal e engraçado há quase 2 anos. Nós saímos aqui e ali, especialmente quando minha piscina está aberta no verão. Não somos tão dependentes um do outro como éramos no começo, mas ainda somos amigos íntimos. E não, ainda nada mais do que isso, o que me deixa feliz porque a única coisa que esta situação definitivamente nunca precisou foi de mais drama. Minha ex deixou o distrito escolar onde trabalhava e conseguiu um emprego em um distrito vizinho. Não tenho ideia do que o outro está tramando, nem me importo. Quase nunca o vejo, exceto em eventos escolares ocasionais. Por um tempo, fiquei preocupado que ele olhasse para mim do jeito errado e eu acabasse na prisão por nocauteá-lo no refeitório de uma escola primária ou algo assim, mas simplesmente não me importo mais com ele. Isso seja uma preocupação. Então, apesar de tudo, a vida está muito boa agora. Sinto falta de ser uma família. Ainda tenho pesadelos com todas essas coisas e às vezes lido com pensamentos intrusivos. Adormeço com audiolivros agora para manter esses pensamentos sob controle, caso contrário, às vezes ainda tenho dificuldade para dormir. Mas minha namorada é incrível, tenho uma família incrivelmente solidária, acabei de oficializar o casamento da minha irmã há alguns meses. E tenho um cachorro grande que precisa de muitos passeios e isso é uma enorme ajuda para mim em muitos níveis. Espero que essa atualização tenha respondido às perguntas das pessoas. Obrigado novamente por todo o apoio.